Olá, pessoal, boa tarde. Esperar um pouquinho para o Instagram chamar o pessoal antes de começar. Para lembrar, a ideia dessa live, né, enquanto o pessoal vai entrando, a ideia dessa live mensal é falar um pouquinho sobre as tendências do céu para o período, para ajudar vocês a fazer o planejamento do mês em harmonia com o céu. Oi, Stephanie, tudo bom? Muito bom te ver aqui. Fica aí para pegar as dicas, me apresentar aqui para vocês. Então, eu sou a Vanessa, sou astróloga, com especializações aí em astrologia vocacional e astrologia empresarial. E, como eu estava falando, o objetivo é passar essa ideia do movimento do céu ao longo do mês, para dar dicas para vocês de como se organizarem, vocês saberem como é que estão as tendências, enfim, ajudar vocês a organizarem os planos que vocês têm para o mês, tá? E por que eu estou explicando isso? Porque a ideia não necessariamente é fazer uma previsão falando o que vai acontecer ao longo do mês, mas sim dar dicas de como vocês vão pensar assim, organizam ao longo das semanas do mês as atividades de vocês, tá? Na astrologia, a gente entende que o começo do mês, gente, é na lua nova, não é no dia 1º do mês, né? Lógico que como astrólogos a gente segue esse calendário, como todo mundo, mas a gente entende que o mês começa nesse período. E esse período da lua nova, que inclusive começa hoje, no signo de Leão, é um período que a gente fala que é o período da semeadura do mês, tá? Mas antes de falar de semana a semana, deixa eu dar um panorama para vocês primeiro do contexto geral desse mês, tá? Organizei a live esse mês um pouquinho diferente. O mês passado eu fiz de um jeito bem resumido. Hoje eu estou trazendo algumas informações a mais, até um pouco mais detalhadas aqui, para passar para vocês ao longo dessa 1 hora. Então eu vou começar dando um panorama do mês como um todo. O que a gente olha quando a gente está falando dessa questão das previsões do mês? Principalmente o ciclo da Lua ao longo do mês, né? Então a gente está olhando o movimento lunar, tá? Por isso eu marquei aqui para vocês na divulgação, eu estou olhando para baixo que eu estou com o meu computador aqui com todas as anotações, tá? Esse período do ciclo da Lua, que começa agora a Lua Nova, hoje, no dia 18 de agosto, vai até o dia 16 de setembro. Por isso eu divulguei esse período para vocês, tá? Que é o período válido, vamos pensar assim, para essas informações de tendências que eu vou passar para vocês. E o signo que cai na Lua Nova, vamos pensar que é o primeiro signo desse ciclo, ele vale para esse período todo. Então, de alguma forma, ele dá o tom para a gente de qual que é o tema, a qualidade dessa alunação, tá? E uma qualidade leonina, gente, Leão é o signo que rege o coração. Então, a tonalidade desse mês é a gente justamente se conectar com coisas que vão ser prazerosas pra gente, que tem a ver com a nossa vocação. Vocês vão ver que ao longo do mês, quem me acompanha aqui no Instagram, eu vou falar muito de vocação com vocês, muito por conta do tema. É o tema que o céu, vamos pensar assim, está dizendo pra gente olhar. Tá? Então, eu gosto de falar que é um mês de semear com o coração, por conta desse contexto leonino, de você se conectar com a sua verdadeira vontade, de mostrar para as pessoas o que você sabe fazer. Então, em primeiro, como a gente começa o ciclo na lua nova, e é um ciclo em que a gente começa a semear, a plantar coisas, é um período de planejamento. Então, essa semana, do dia 18 até o dia 24 da semana que vem, então começa hoje, até o dia 24 da semana que vem, é o período da lua nova, em que a lua fica nessa fase. Uns dias antes e uns dias depois, a gente já começa a sentir a influência da mudança da lua, mas se a gente pegar as datas cravadinhas, é esse período, tá? Então, o que a gente vai plantar na lua nova esse mês, se a lua nova está no signo de Leão? A gente vai falar justamente dessas questões, então olhar para a nossa vocação,
O que está muito favorável no mês? A gente se vender a nossa imagem pessoal. Isso é uma coisa também do signo de Leão, porque é o signo que rege já naturalmente o Sol. Então ele está falando sobre essa questão do brilho que eu mostro para as pessoas, a minha luz, né? Como que eu ilumino o mundo. Então a gente se posicionar no mercado, se a gente for levar para um ponto de vista mais de carreira, trabalhar a nossa imagem dentro da nossa empresa, da nossa carreira, se vender profissionalmente. Para quem empreende, é um excelente período para trabalhar, e essa semana principalmente, para planejar como que a gente quer se posicionar, né? Então, a forma como a gente está se posicionando, falando do nosso trabalho, falando do nosso negócio, está conectado com a nossa essência de verdade? Está conectado com essa nossa vocação? Está trazendo prazer para a gente? Tudo isso são questões do signo de Leão e estão em pauta. E vocês vão ver que conforme for passando semana a semana, é um mês de fato muito favorável para divulgações, tá? Então, para quem está pensando em lançar alguma coisa nova esse mês, lançar algum produto, algum curso, está super favorável, e começar essa semana aqui planejando como vai ser essa divulgação de uma forma mais alinhada com a sua imagem pessoal é excelente, tá? Onde eu vejo a vocação? Ana, a gente precisa olhar o mapa como um todo para olhar a vocação. Mas eu vou dar várias dicas aqui para vocês ao longo dessa semana sobre o Sol, né? O Sol é um astro no nosso mapa super importante, porque o Sol é o planeta que ele ilumina o sistema solar, então ele está falando dessa nossa luz própria, da luz que a gente espalha para o mundo, né? Como a gente ilumina as outras pessoas por quem a gente cruza. Então eu vou dar várias dicas com relação ao signo solar, principalmente ao longo dessa semana. Tá? Então, agora, onde olhar no mapa, a gente precisa olhar várias coisas. Não dá para olhar só a questão do Sol, mas já é um bom indício para quem quer começar a fazer esse trabalho, que inclusive é um trabalho muito favorecido ao longo desse mês. Não sei minha vocação, não tenho certeza do que eu quero fazer, não estou satisfeito com a carreira que eu estou levando hoje. É um mês muito favorável, inclusive, para olhar para essas questões. Né? Você se conectar com, enfim, o que eu de fato sei fazer, o que eu de fato quero. É um mês que está favorecendo muito isso, tá? Então, essa primeira semana que é a semana de Lua Nova, que eu comentei. Então, é a semana boa para a gente começar a planejar, para a gente começar a semear coisas. Então, o que eu quero começar esse mês? É um bom período para começar a planejar. Tá? Como a gente está falando dessa questão leonina, planejar minha marca pessoal, então, poxa, fazer uma avaliação. A forma como eu estou me divulgando é a forma como eu gostaria? A imagem que eu estou passando é a imagem que eu gostaria? Essa aqui é a semana para a gente pensar nisso, tá? E é uma semana que não tem tantos aspectos relevantes no céu, mas tem algumas coisas que favorecem isso. Então, hoje, por exemplo, a Lua Nova ela acontece em conjunção com Mercúrio. Vai favorecer tanto essa questão, vamos pensar, de trazer uma iluminação para as ideias nesse contexto, né? Porque o Mercúrio ainda está no signo de Leão, então uma forma, de alguma forma, de eu iluminar as ideias para olhar para isso, tá super favorável. E já está dando também para a gente um indício de que essa alunação vai ser uma alunação super favorável para vender, para divulgações, justamente por essa conjunção e por essa, vamos pensar assim, marca de início do mês estar acontecendo em conjunção com o Mercúrio. Já está super favorável. Além disso, essa semana aqui, esses mesmos planetas que eu falei agora, Sol, Lua, Mercúrio, eles estão fazendo um bom aspecto com Marte. Então, vamos pensar assim, dá muito ânimo para a gente fazer as coisas rápido, dá muita vitalidade para a gente olhar para essas questões. Então, não é uma semana para ficar parada, é uma semana de divulgação,
sim, né? Enfim, para a gente, de divulgação não, de planejamento, mas com muito movimento, muita iniciativa. Não é para ficar só esperando, já dá para a gente começar a analisar, fazer alguma coisa, sejam pesquisas, sejam anotações, seja iniciar alguma coisa que a gente vai depois, vamos pensar assim, estruturar algo que a gente vai fazer a divulgação um pouco mais lá na frente, mas já dá para começar a fazer isso agora, tá? Marte dá um superpoder de arranque para a gente fazer isso. Então já tem um marco aqui também de que essa alunação, esse mês, vai ser um mês que está dando um viés para a gente de muito movimento, né? De a gente, enfim, colocar o pé no acelerador, apesar de alguns desafios, tá? Outra coisa que está super favorável, tem um outro aspecto de Vênus com Urano acontecendo ao longo dessa semana. Vênus é o planeta que também vai falar dessa questão das vendas, né? Das nossas vendas em si, como a gente vende. Então vamos juntar aqui as coisas, né? Se a gente está falando de uma semana para planejar essa questão de como eu divulgo a minha imagem pessoal e Vênus fazendo um bom aspecto com Urano, favorecendo essa questão da venda de forma autêntica, se a gente for juntar as coisas, a gente pode pensar que a gente tem a oportunidade esse mês de se mostrar como a gente nunca fez antes. Porque o Urano é um planeta que está falando de inovação, de romper padrões, de trazer o novo e também de muita autenticidade. Então, dando espaço de verdade para a gente ser quem a gente é. Então, seja sob o ponto de vista de divulgação da marca, vamos pensar como um empreendedor, ou ainda eu ali como funcionário na minha carreira, não importa, vender a minha imagem profissional como eu nunca fiz antes, com uma autenticidade que talvez eu nunca tenha trabalhado antes. Então, isso está super favorável, tá? O que a gente tem de desafios ao longo dessa semana? Então, a primeira coisa que é interessante a gente comentar, que não necessariamente é um desafio, mas algo relevante, que aconteceu agora no dia 15, é que Urano ficou retrógrado. Então, a gente está falando de uma alunação com muito movimento, com todo esse impulso para a gente agir, agir de acordo, né, motivado pelo nosso coração, fazendo coisas que para a gente façam sentido, estejam mais conectados com a gente, mas trazendo uma nuance de fazer revisões com relação ao futuro. Então, você vê como as coisas elas estão conectadas? Eu brinco que o céu é como se fosse uma novela, assim, então uma engrenagem, né? A gente vai tendo movimentos um atrás do outro, sucessivos, e parece que vai contando uma historinha. É como se fosse assim, ó, chegou a hora de falar, olhar para o futuro sob o ponto de vista de revisar o que eu quero daqui para frente. Isso é Urano retrógrado, né? Então eu parar para fazer uma revisão sobre planejamento, sobre perspectivas do que eu quero daqui para frente. E, inclusive, como ele está no signo de Touro, também fala de revisão de valores e de como eu ganho dinheiro. São dois assuntos que estão na pauta de Urano agora. Então, a gente pode pensar que essa alunação está trazendo uma oportunidade de, poxa, se eu estou infeliz, eu não estou tendo o resultado que eu quero financeiro com o que eu estou fazendo hoje, eu tenho um momento, uma oportunidade de refletir sobre isso, fazendo algo que seja mais confortável, favorável para mim, daqui para frente. Pensando, inclusive, em possibilidades de como que eu posso ganhar mais com relação a isso. Então, por mais que a gente esteja nesse momento de pandemia, com todo esse contexto que a gente está vivendo, é como se fosse uma brecha, vamos pensar assim, aberta pelo céu agora, para a gente começar a pensar o que a gente quer daqui para frente, tá? Pensar no futuro, o que a gente está fazendo até agora, se está levando a gente para um futuro em que a gente vai ter mais satisfação ou não. É um momento super produtivo para isso, tá? E um outro desafio que a gente vai ter essa semana, mais lá para o finalzinho da semana, no dia 24, é Marte quadratura Saturno, mas ele já está meio que influenciando o céu hoje, tá? Já está marcando aqui essa quadratura. Então, o que isso quer dizer? Então, poxa, é um mês para a gente olhar para a gente, se mostrar, expandir a nossa marca pessoal, pensar no que a gente quer fazer, o que vai ser prazeroso, mas pode ser que dê a sensação de que a gente precisa fazer muito esforço para conseguir as coisas.
Isso é um aspecto de Marte quadratura com Saturno. Parece que a gente precisa fazer muito, né? Eu encontro muitos desafios para conseguir as coisas que eu quero. Então parece que eu preciso investir muita energia. Eu costumo falar que com esse tipo de aspecto não tem muita outra alternativa a não ser a gente tentar manter um ritmo constante e se manter perseverante, que uma hora as coisas vão. Vai dar trabalho mesmo. Saturno é o planeta que está falando dessa questão dos limites, né? E como vocês vão ver que esse céu do mês tem um contexto muito até otimista, Leão é um signo super para cima, a gente precisa confiar um pouco também que as coisas vão funcionar e que se não está saindo do jeito que a gente quer, a gente precisa talvez confiar que não é o momento, que Saturno dá muito esse recado para a gente também, que as coisas têm o tempo certo para acontecer, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no que vocês estão perguntando. A Stefana mandou aqui, esse movimento de Urano, de inovação e autenticidade, auxilia meu sonho em Aquário, eu vou ficar doidinha. Boa! Urano é o dispositor do seu Sol, né? Para quem é do signo de Aquário tá sentindo, mas para quem é de Touro também tá sentindo, porque é onde Aquário tá, o Urano tá agora, né? Ele tá no signo de Touro. Para quem tem ascendente em Touro, também tá sentindo isso agora. Aqui essas informações que eu tô passando, elas não são específicas para um signo, isso que você falou não tá errado, faz sentido. Mas são informações mais generalizadas. Então, mesmo para quem não é de Aquário, não é de Touro, não tem ascendente no signo de Touro, tende a sentir essas influências, tá? Então, essa, gente, é a primeira semana. Então, eu acabei de falar da semana do dia 18 até o dia 24. Qualquer coisa, vocês vão me perguntando, que eu vou fazendo aqui algumas pausas e fazendo os comentários com vocês, tá? Ascendente em Aquário também sente menos, tá? Do que ascendente em Touro, porque é onde Urano tá agora. E aí a pessoa sente a influência, tá bom? Então, beleza. Primeira semana, semana de planejamento de acordo, então, com essa questão da conexão com o coração, pessoal, trabalhar a imagem pessoal, tá? Na semana seguinte, então a semana do dia 25 até o dia 31 de agosto, a gente vai ter uma lua crescente no signo de Sagitário. A lua crescente, de forma geral, ela é um momento em que a gente começa a expandir o nosso planejamento, então a expandir o que a gente começou a semear e a fazer ajustes também nesse planejamento, tá? Por quê? Porque quando a gente chega na lua cheia, é como se não tivesse mais tempo para a gente ajustar nada. Na lua cheia, gente, a lua está totalmente iluminada, né? O sol está refletindo totalmente ali, a lua ali está refletindo para a gente aqui na Terra totalmente a luz solar. Então é como se assim, tudo que a gente está fazendo vai ficar totalmente exposto. É como por isso essa ideia de não dar mais tempo de consertar, né? Tanto o que deu certo quanto o que não deu certo tende a ficar totalmente exposto, tá? Por isso, essa semana do dia 25 até o dia 31 é a semana que a gente fala de expansão, né, do que a gente começou, mas também de corrigir coisas que a gente está vendo que não está saindo como a gente gostaria, tá? Por estar no signo de Sagitário, lembra que eu falei, vocês vão ver que é uma lua que uma lunação que no geral dá uma super força para divulgações. A lua crescente em Sagitário já começa a engatar para a gente, vamos pensar assim, uma marcha acelerada de dar uma força na expansão dos contatos. O signo Sagitário é o signo que fala justamente do não ter limites, né? Então, super positivo já para a gente começar a pensar em publicidade, divulgações de longo alcance. A melhor lua para fazer as divulgações dos lançamentos de fato é a lua cheia, tá? Mas aqui, no limite, a gente já pode pensar, vai estar super favorável para a gente pensar em como é que a gente quer expandir isso que a gente está plantando para alcançar a maior quantidade de pessoas possível. Isso é o signo de Sagitário, né? A gente brinca que é o arqueiro que atira a flecha e depois vai ver onde caiu, né? Porque não tem limite aonde a flecha pode alcançar, tá? Então, essa ideia da gente alcançar super longe, tá bom? Essa semana da lua crescente é uma semana que vão ter diversos aspectos no céu,
tá? Então aqui eu vou separar para vocês, para ficar mais fácil aqui para explicar, os aspectos que vão ser favoráveis ao longo dessa semana. Então, primeira questão, essa questão de, poxa, como é que eu expando isso? E muito favorável para expandir, de fato, contatos, divulgação das coisas, tá? Mas com outros planetas interagindo ao longo da semana. Então, eu vou separar aqui para vocês tanto o que está favorável, quanto os desafios da semana. Essa semana de lua crescente, do dia 25 ao dia 31, a gente tem dois personagens principais, dois planetas no céu que conversando com todo mundo, que é Vênus e Mercúrio, que são dois planetas que se vão falar também dessa questão de divulgações e de vendas, né, da questão dos contatos, das interações, das comunicações de qualquer tipo, seja por conversas, seja comunicação por fala, comunicação escrita e as interações interpessoais, que é o planeta Vênus, tá? Então, o que vai ter de favorável? A gente vai ter, ao longo da semana, Mercúrio fazendo um bom aspecto com Urano, depois ele vai fazer um bom aspecto com Plutão, em momentos distintos, mas então favorecendo muito essa questão, a gente falou de poder fazer as coisas de um jeito diferente, né? Começar a pensar de uma forma diferente na lua nova. Aqui a gente pode começar a conversar com as pessoas e contatar as pessoas também de uma forma, vamos pensar assim, inusitada, inovadora. Urano vai favorecer isso e esses aspectos eles favorecem também um planejamento estratégico dessa expansão, tá? Então, por mais que seja Sagitário, que tem essa questão da gente buscar uma dimensão grande, um longo alcance, o céu já está mostrando para a gente que existe ali uma necessidade de fazer isso de uma forma planejada, né, de não simplesmente fazer aquilo que eu dei o exemplo do signo de Sagitário brincando, de atirar flecha e depois ver onde caiu. Aqui a ideia é a gente fazer isso de uma forma mais planejada, de fato. E se colocando já, porque a gente vai ter um aspecto de Vênus com Netuno, que dá uma conotação assim de como é que eu conecto essa minha imagem pessoal, o que eu sei fazer, né, então a minha vocação, de alguma forma, mas como é que eu coloco isso para as pessoas com uma atitude de servir o mundo, né? Isso é esse aspecto de Vênus com Netuno. Como que eu coloco isso de uma forma em que eu me coloque a serviço dos meus clientes, a serviço da comunidade? Então, o que eu estou entregando, né, o que eu tenho de melhor para entregar para as pessoas, está sendo entregue para colaborar com o coletivo. Esse é muito a oportunidade central dessa Vênus. E ela entra com o contexto de uma oportunidade de, poxa, usar essa linguagem pode me ajudar, inclusive, a ser bem-sucedida tanto nos contatos que eu posso fazer ao longo dessa semana de lua crescente com as pessoas, quanto também na questão de como eu vou me vender, como eu vou vender produtos. Então, usar muito essa linguagem são coisas que estão super favoráveis. Tá? Quais são os desafios que a gente vai ter nessa semana de lua crescente? Que a gente já tá, essa lua crescente já é ali um meio do caminho para a gente chegar na lua cheia, onde a gente brinca que os ânimos estão exaltados. Então a gente tem aqui desafios que são interessantes essa semana para a gente prestar atenção, tá? Um deles a gente vai ter então Vênus fazendo um aspecto de desafio com Júpiter e com Plutão. Então, qual que é o recado? Como Vênus está falando dessa questão das relações, das interações humanas, né, do se relacionar, esses dois aspectos aqui, eles estão dando para a gente um sinal alerta para os exageros. Então, tanto a gente pode estar mais sensível nessa semana de lua crescente em Sagitário, mais sensível emocionalmente mesmo, exagerar na nossa reação com as pessoas, pode tanto trazer uma hipersensibilidade nossa emocional, como o exagero na forma como a gente lida com as pessoas. E isso é um aspecto meio que de atitude tudo ou nada nas relações, sabe? Ou eu amo ou eu odeio, ou eu gosto ou eu não gosto. Então vale tomar um pouquinho de cuidado, porque isso pode levar a rompimentos com pessoas próximas, pode levar rompimentos, gente, no sentido de se a gente entrar na pilha, vamos pensar assim, do exagero, tá? Pode levar essa questão de rompimentos e de desentendimentos,
tá bom? E o último aspecto aqui de desafio que eu acho que vale a pena comentar é a gente vai ter Mercúrio ali ao longo da semana fazendo uma oposição com o Netuno. Isso dá, gente, uma coisa assim de uma certa confusão. A gente pode ter uma sensação de estar perdido, de não conseguir analisar as coisas direito, as conversas ficam confusas, e aí juntando com essa tendência que a gente está de exagerar nas relações, então pode ser que tenham inclusive confusões por não ter clareza nas conversas, tá? Então vale a pena ficar atento a isso. Então é uma semana de forma geral muito positiva para a gente expandir, com vários aspectos positivos de oportunidade, principalmente eu vejo esse contexto de como é que a gente se coloca essa nossa questão da nossa imagem pessoal a serviço das pessoas, isso está super favorável, mas tomando cuidado com essa questão dos exageros, tá? Esse seria mais ou menos o resumo para a gente aqui da lua crescente em Sagitário. E aí na sequência a gente vai falar da lua cheia. Alguém tem alguma pergunta? Se vocês quiserem colocando aqui, ou para tomar uma aguinha rapidinho. Vocês veem, ó, a gente está vindo de uma semana de lua crescente em que começou ali um contexto de uma tendência a uma hipersensibilidade dentro das relações. E quando a gente chega na lua cheia vai acontecer no signo de Peixes. Antes até de entrar nesse contexto de venda, né, de exposição da nossa imagem, a lua cheia, de forma geral, é um momento em que a gente fica com os ânimos à flor da pele, de forma geral, né? Emocionalmente, assim como a lua está refletindo totalmente a luz do sol, o nosso humor também tende a ficar um pouco mais exaltado na lua cheia. E ela vai acontecer, gente, no signo de Peixes. Por isso eu dei tanta ênfase nessas questões relacionais. Qual que é a semana da lua cheia em Peixes, os dias certinhos para passar para vocês? Do dia 2 de setembro ao dia 9 de setembro, tá? Então, vai ser um período em que, se a gente está falando de a gente vem de uma semana de uma tendência à hipersensibilidade, entrando numa lua cheia em Peixes, a chance da gente trazer essa carga hipersensível quando chegar aqui e ficar extremamente emotivo é gigante. Então, vale a pena já ir cuidando de como as emoções vão crescendo na lua crescente para quando a gente chegar nessa lua cheia, tá? Ela tem coisas super boas também, não tem só isso. Mas de todos os signos do zodíaco, de Peixes é o mais sensível, né? A gente brinca que coisas pequenas às vezes chateiam mesmo e tocam muito, porque é um signo muito conectado com essas questões emocionais, com o que é invisível no ambiente de forma geral. Tá? Quem tem, inclusive, pontos aí, Sol, Lua e Ascendente em Peixes, tende a sentir mais, a ficar ainda mais sensível. Então, vale a pena cuidar disso, nutrir isso bastante ao longo do mês para quando a gente chegar nessa lua cheia, tá? Voltando para essa questão da conexão que a gente começou lá na lua nova, no signo de Leão, então a gente falou de começar a plantar algo que tenha mais a ver com a gente, né? Que eu estou chamando aqui do semear com o coração ao longo da lunação. Quando eu chego na lua cheia, eu falei também aqui essa parte da lua crescente, né, do como a gente mostra essa imagem para as pessoas, estando a serviço das pessoas. A lua cheia, gente, é o momento de fazer, vamos pensar assim, eu quero fazer uma super divulgação nesse período, é o momento de fazer isso mostrando de fato que o que você está fazendo está ali a serviço do seu cliente, então quero fazer uma divulgação de um produto novo. Poxa, quero mostrar, quero associar essa minha marca, o que eu tenho para oferecer. O que eu tenho para oferecer é muito positivo para o coletivo, é muito positivo para amparar essa questão emocional das pessoas, super positivo, sei lá, para aliviar as dores das pessoas de forma geral, tudo dentro do contexto que você trabalha. É uma lua super bacana para a gente fazer isso, tá? É uma lua que, no geral, favorece muito divulgações, até de quem trabalha com terapias, psicologia, esse tipo de coisa. É uma lua de planejamento, então é um signo de planejamento também, então não para só nisso, tá? Para quem trabalha com essas questões de planejamento futuro, ou de olhar, ter que ter um olhar do todo, o Peixes favorece muito essas questões. E vai favorecer também um pouco essa questão da gente tomar decisões usando o feeling,
sabe? No geral, tende a ser uma alunação em que a gente vai estar... No geral, aliás, dando um passo para trás, todas as fases da Lua, esse mês, tem um lado terra forte, apesar dos signos da alunação não estarem em terra, menos essa lua cheia. Então é a lua para usar e abusar dessa questão da conexão mesmo com as pessoas, né? Tentar de fato passar ali o que você está sentindo, a sua emoção na divulgação da sua marca. Então quero me vender de um jeito diferente no trabalho. Como você consegue fazer isso? Tocando de fato as pessoas que estão ali te ouvindo, te acompanhando, com verdade. Né? Passando a verdade, porque essa lua em peixes deixa a gente muito sensível para sentir, inclusive, o que não é verdade no ar. Mas vale muito a pena ir investindo nisso, plantando ao longo do mês para aproveitar essa lua cheia, tá? Antes de continuar, deixa eu só voltar aqui para ler o que o pessoal escreveu, porque eu passei um pouquinho. Aqui, a Pri. Intensifica esse lado tudo ou nada na lua cheia, mas é o momento de se vender, projetar. Tá. O lado tudo ou nada, Pri, que eu tô passando aqui semana a semana, né? Vai ser muito na semana aqui de lua crescente, entre a semana do dia 25 ao dia 31. Só que quando a gente chega na lua cheia, vai ser no signo de peixes, que é um signo de hipersensibilidade. Então, dependendo de como a gente trata essa questão tudo ou nada na lua crescente, a gente pode chegar com isso intensificado na lua cheia ou não, entendeu? Eu tô meio que contando uma historinha mesmo. A lua cheia é hiper favorável para vender. Aliás, a alunação inteira está super favorável, no geral, para isso, tá? Desde que todo esse projeto, vamos pensar assim, de venda que você está construindo, é um projeto de venda com a sua cara, é o como você vende, o como você pode fazer diferente agora, de uma forma mais conectada e mais autêntica com quem você é, com a sua imagem, passando mais verdade para as pessoas, mas juntando com essa verdade essa questão de, olha, eu estou aqui mostrando a minha verdade, mas eu estou mostrando a minha verdade para te ajudar. Eu estou querendo mostrar para você o que eu tenho para te oferecer. Tá? Então, essa é a ideia. Vamos lá, a Ana, nós com a lua em peixes, comprar os lençóis. É isso mesmo, gente. Quem tem a lua em peixes é comprar os lençóis. Ou não, né, Ana? Se a gente... E cuidando disso ao longo do mês, a gente tende também a chegar mais forte lá. Porque essa alunação em leão também favorece a gente trabalhar essa questão da gente ficar mais centrado, mais autoconfiante. Não quer dizer que a gente não vai ficar sensível, né? Mas de viver essa emoção da lua em peixes de uma forma mais positiva, né? É ir cuidando disso ao longo do mês, tá? Acho que agora eu passei por todos. Aí a gente continua aqui. Beleza. Legal. Então vamos lá, detalhes dessa lua em peixes, que vai então, lua cheia no signo de peixes, que vai do dia 2 de setembro até o dia 9, tá? Então, aspectos positivos que a gente vai ter aqui, a gente tem aspectos interessantes. Então, o Sol vai fazer um bom aspecto nessa alunação, nesse período da alunação, tanto com Urano quanto com Júpiter. Então, dá uma conotação assim de ser uma alunação muito favorável, já é uma alunação muito favorável, um período da alunação, né, a lua cheia, para fazer divulgações, e com um bom aspecto com Urano e com Júpiter, favorece ainda mais essa questão da publicidade, né, das divulgações, inclusive as divulgações pela internet, tá? Tá super favorável isso aqui. Mas qual que é o ponto de atenção aqui? Não é nem ponto de atenção, é fluente isso daqui, tá? Como eu faço isso de uma forma estruturada. Então, por mais que a Lua esteja no signo de Peixes, que é um signo do sentir, eu preciso sentir, mas eu preciso também colocar estrutura no que eu vou fazer. O que é essa questão da estrutura? Mercúrio já vai estar em Virgem aqui nesse período do mês, né? Deixa eu ver se ele vai ter saído. Não, não vai. Ele vai estar em Virgem ainda. Então, Mercúrio em Virgem é aquela coisa do método, do planejamento, tudo certinho, organizadinho, né? E ele está fazendo aqui bons aspectos com aquela galera que a gente tem no céu agora no signo de Capricórnio, que é ali o Saturno, Plutão, Júpiter. Então, falando assim pra gente, olha, a forma como você vai fazer a divulgação aqui nessa lua cheia, precisa ter uma estrutura, uma organização, precisa estar bem planejado, tá? Por isso que eu já tô dando a notícia, gente, do que vai acontecer lá na frente, para vocês irem se organizando ao longo do mês para fazer,
tá bom? O que a gente vai ter de desafio essa semana aqui? Os desafios, aquela sensação dessa semana aqui, que parece que a gente faz as coisas, né? Que é o Marte em desafio com Saturno, e parece que a gente precisa de muito esforço para fazer. Quando chega na lua cheia, essa sensação, ela aparece mais na Vênus, então na questão das relações. Parece que eu preciso de muito esforço nessa questão dos contatos para a coisa funcionar. Então, pode ser, como a gente está com os ânimos exaltados e super sensível na lua cheia em Peixes, com essa Vênus em desafio com Saturno, pode ser que a gente tenha uma questão assim de um certo desânimo. Ela tem um outro aspecto aqui também com Marte, uma questão de irritabilidade. Então, para a gente ter uma atenção com relação a isso, sabe? Se isso começar a pegar, lembra que a gente está com os ânimos exaltados. Vamos pensar assim, vamos cuidando disso ao longo do mês para não deixar isso estourar quando chegar na lua cheia, tá? Que mais? Esses são os principais pontos dessa semana. E Marte vai começar a ficar retrógrado. Eu já vou fazer uma síntese da semana, porque eu vou falando ponto a ponto, assim, mas vou fazer uma síntese pra gente também do tom geral, tá? E no final dessa lua cheia em Peixes, Marte vai ficar retrógrado. Então vai começar a dar indícios aí pra gente de que a gente vai precisar começar a revisar as nossas atitudes aqui no final, tá? Então, essa semana que a gente começa com a sensação de que precisa fazer muita coisa para as coisas darem certo. Quando ele retrogradar ali na lua cheia, você vê, ele tá segurando o freio, vamos pensar assim, para a gente já começar a prestar atenção nisso. Se a gente não está acelerando demais, se a gente não está sendo muito impulsivo. E quando chegar na lua cheia, as nossas atitudes vão ter uma tendência a ter ficado muito mais expostas, tendem a ficar muito mais claras pra gente, e ele vai começar a pedir pra gente revisar essas coisas, prestar atenção nas nossas atitudes, tá? Então, se a gente for fechar esse tom da lua cheia em si, super positivo para divulgações na internet, tendo atenção com a forma como a gente vai se comunicar com as pessoas. Se a gente vai, enfim, não desanimar no contato com as pessoas, se tiver dificuldade nos contatos, tentar ali, lembrar que a gente está mais sensível, porque pode ser que tenha uma tendência a gente brigar, discutir com as pessoas nesse período. Então, lembrar disso, tá? E começar já a prestar atenção, a partir desse momento, em como estão as nossas atitudes ao longo do período, porque Marte vai começar a pedir uma revisão, tá bom? Aí aqui uma pergunta, em relação a redes sociais, o ideal é planejar as mudanças nessa primeira semana, na segunda aperfeiçoar e divulgar só na cheia? Eu estava pensando em mudar essa semana, é melhor esperar? Olha, depende do que é a ideia mudar, tá? Eu acho que a gente precisa ir também seguindo um pouco o fluxo, sabe? Não precisa ficar esperando a lua cheia para fazer as coisas. O que é interessante de fato esperar a lua cheia? Se eu quiser divulgar um produto novo, então eu quero fazer uma super divulgação de venda, lançar um produto novo, aí é ideal esperar. Por que é ideal esperar? Porque a lua cheia favorece essa exposição. Agora, poxa, eu quero fazer um ajuste no perfil, na cor, né? A régua de cores que eu uso no Instagram, a minha chamada na bio, essas coisas, você já pode começar a planejar nessa primeira semana agora, da Lua Nova em Leão, e assim que você entender que isso tá ok, tá organizado, já pode começar a ir fazendo, tá? Eu diria para você esperar a lua cheia se a ideia for algum lançamento, de fato, ou algo que você quer que tenha vamos pensar assim, uma magnitude de alcance grande, aí vale a pena. Até live, gente, quando a gente faz na lua cheia, né, para quem tá aqui no Instagram fazendo as divulgações, quando a gente faz live na lua cheia, tende a ser a lua em que a gente mais tem pessoas assistindo, se vocês forem prestar atenção, tá? Quem faz live, faz divulgações na rede ou publicações de vendas, começa a prestar atenção nisso, vai anotando os resultados que vocês têm. É impressionante, tá? A gente está fazendo uma série de lives aqui, eu e a Patrícia. Para quem não assistiu ainda, vai lá no IGTV, dá uma pesquisada, tá uma série de lives bem legal. E é muito interessante. A que caiu na lua cheia foi a que mais bombou. Então, por isso que é legal, quando são divulgações, esperar a lua cheia, tá? Coisas assim que a gente quer que tenha
um longo alcance, vamos pensar assim, que fique mais exposto. Agora, ajustes de cores, essas coisas eu já começaria a fazer, vai ficando pronto, vai fazendo, tá tudo certo, não precisa esperar tudo para a lua cheia não, tá? E aí vamos para a lua de fechamento do mês então, que é a lua minguante, que aí a gente já tá falando lá do dia 10 de setembro até o dia 16 de setembro, a última semana aqui desse período que a gente está analisando. Essa lua minguante vai acontecer no signo de Gêmeos. E aí olha como é interessante, né? Essa questão que eu falo que o céu parece que ele tá contando uma historinha pra gente. A lua nova, hoje, ela começa em trígono não, em conjunção, caramba, já tô falando besteira. Em conjunção com Mercúrio, que é o planeta que rege o signo de Gêmeos. Então, dando vamos pensar assim, uma facilidade para a gente ao longo do mês de se trabalhar para que a gente possa contar para as pessoas o que a gente sabe fazer, o que a gente gosta de fazer, o que a gente tem para agregar, vamos pensar. E aí a gente fecha o mês revisando justamente isso, uma lua minguante no signo de Gêmeos, gente. Quando a gente olha o mês inteiro, assim, eu acho que dá um panorama super legal, né? Por quê? Porque eu tô falando de revisar esses assuntos. A lua minguante é um período do mês em que a gente tende a ficar um pouco mais introspectivo, de forma geral. Então é um momento de tanto de colheita de todo o trabalho que a gente fez ao longo do mês. Às vezes alguns resultados bacanas a gente colhe aqui nessa semana, depois da lua cheia. Mas é um período também de revisões. Então vamos pensar na historinha do céu, né? Acabou de passar a lua cheia, a gente teve visibilidade total de tudo o que aconteceu, do que a gente começou a semear. Então a gente começa a ter a oportunidade de voltar para dentro e começar a revisar o que deu certo e o que não deu certo. Isso como um pano de fundo geral de toda a lua minguante, tá? Como essa vai acontecer no signo de Gêmeos, a revisão está justamente nessa questão da comunicação, né? Então, como que eu me comuniquei ao longo desse mês? Eu passei a imagem clara para as pessoas do que eu queria passar? Esse trabalho que eu fiz da minha marca pessoal, né? O que eu trabalhei na comunicação, ficou claro? As pessoas entenderam o que eu estava passando? As divulgações que eu fiz no período, que imagem que eu passei para as pessoas? Como foi essa comunicação? O que eu preciso melhorar nisso? Acordos que a gente trabalhou ao longo do mês e, como a gente está falando de um signo regido por Mercúrio, tem uma questão também de avaliação dos métodos que a gente usou ao longo do período. A gente viu que nessa lua cheia, por mais que seja uma lua de feeling, porque é uma lua em peixes, o céu está dando indícios para a gente de que a gente tende a ter melhores resultados se a gente for bem planejado para fazer essas divulgações. Então, olha só, a lua minguante falando para a gente, dá uma olhada nos métodos que você usou, vê se isso fez sentido para você ao longo do mês. Se não fez, elimina. É o melhor período do mês também para a gente eliminar coisas, cortar coisas que a gente não quer levar para o próximo ciclo, tá? E pensar também assim, ideias que eu tive ao longo do mês que eu apliquei que não deram resultado, não deram certo e que eu entendo que não faz sentido manter. Isso é outro assunto também que a gente pode revisar aqui nessa lua minguante no signo de Gêmeos, tá? Vai ser uma semana com poucos aspectos, de forma geral, mas eu vejo como um fechamento de mês em que a gente fazendo um bom trabalho ao longo do mês, a gente tende a fechar assim super otimista. Por quê? Primeiro, porque o Júpiter vai ficar direto nessa última semana do mês, né? Então, Júpiter está retrógrado no céu. No dia 12 de setembro, a lunação acontece, a lua minguante, aliás, acontece no dia 10. No dia 12, Júpiter fica direto. Então, ele começa a trazer aquela sensação de volta de otimismo, de vontade de crescer. Olha só, então a gente tem a chance de fechar um mês super conectado com a gente, né, com a nossa imagem, enfim, a nossa autenticidade, tudo isso que a gente falou aqui, e fechar tudo isso de uma forma muito positiva, abrindo caminhos para o próximo período para a gente de fato expandir. Então aproveitem essa lua minguante de fechamento de mês para cortar tudo que vocês acharem que não fez sentido de fato, porque eu vejo muito como um momento assim, ó, tô começando a me preparar para expandir de fato, tá? Que mais? A gente vai ter aqui um outro aspecto bacana, que é o aspecto de Sol com Plutão ao longo dessa semana. Também dá uma questão da gente fazer essas eliminações usando essa questão da estratégia.
Mas ele também favorece uma questão, assim, meio que de autoconfiança, sabe? De, poxa, eu fiz todo esse trabalho, fiz direitinho, organizadinho, e fecho esse período da alunação em Leão, em que eu estou trabalhando a minha individualidade, meio que assim, vamos pensar, consolidando o meu poder pessoal, tá? De uma forma muito estruturada. E os dois aspectos de desafio que a gente vai ter nessa semana, um vai ser Sol em oposição com Netuno e Vênus em quadratura, deixa eu até olhar na minha colinha, porque eu anotei aqui no computador e eu anotei duas coisas diferentes. E Vênus em quadratura com Urano. Sabe, na hora que você faz correr na anotação e fica torta? O negócio é recorrer ao calendário, gente, quando é assim. Calendário com os aspectos dia a dia. E Vênus em quadratura com Urano. Então, vocês veem que é um mês também que Vênus aparece em quase todas as semanas aqui pra gente, né? Essa questão das relações também tá bem em pauta. Ela em quadratura aqui com Urano vai ter muito essa questão assim de... Vamos pensar em imprevistos nessa questão dos contatos, imprevistos que levam a gente, vamos pensar, imprevistos de uma forma não positiva, mas que levam a gente a sair da zona de conforto, né? Essa quadratura com Urano. Então, a gente em contato com outras pessoas que trazem pra gente coisas que a gente não estava esperando, de forma geral. Tá? Pode trazer também essa questão de precipitações da nossa parte, então você vê que ao longo do mês isso também vem acompanhando a gente como um tema. E o Sol em oposição a Netuno dá um contexto assim de uma certa confusão, de uma certa dispersão, porque Netuno é o planeta que está falando dessa questão de deixar uma névoa nas coisas, né? Então, quando tem um Sol em desafio ali, pode ser que nesse fechamento do mês, dentro desse contexto de lua minguante, em que eu tenho que eliminar coisas, vou tentar fazer de um jeito diferente essa conexão para não ficarem só informações soltas. Então, pensa, eu comecei trabalhando o mês com essa questão do Sol, da Lua em Leão, lunação em Leão, que é um signo que está muito associado ao Sol, essa questão da minha imagem, minha vocação, o que me dá prazer, o que é a minha marca pessoal, né, o meu eu no mundo, a minha luz no mundo, e eu fechando um ciclo com esse Sol em oposição a Netuno. Então, pode ser que nessa última semana de lua minguante, quando é o momento de eu eliminar coisas e ter que fazer a revisão do mês, pode ser que eu fique até um pouco confuso, vamos pensar assim, poxa, será que tudo isso que eu fiz ao longo desse mês de fato é quem eu sou? Pode ser que a gente entre nessa seara, nessa última semana, tá? Entre nessa seara e também de uma forma até um pouco, vamos pensar assim, se irritando um pouco até com essa situação, né? De não estar se sentindo muito centrado. Como o Sol também faz um bom aspecto com Plutão, gente, eu diria que a recomendação, e a Lua tá no signo de Gêmeos, eu diria que talvez o melhor caminho para a gente aqui seria fazer uma reflexão um pouco mais estruturada, né? Plutão tá ali em Capricórnio ainda. A gente olhar um pouco para isso, assim, com uma certa estratégia e com um certo otimismo até. Vamos pensar com autoconfiança, né? Nem levando muito para o lado de um excesso de autoconfiança, vamos ponderar aqui, vamos usar esses gêmeos para ponderar, né? Usa essa questão de analisar tudo isso que aconteceu ao longo do mês com a mente, usando a mente, de fato, mas sabendo ponderar também um pouco as coisas, né? Nem me diminuindo demais e nem me exaltando demais, vamos tentar achar um meio termo, vamos pensar assim, nesse fechamento de mês, tá? Mas se a gente for fazer um panorama geral aqui, eu vejo como um mês assim muito produtivo para a gente então trabalhar essa questão da nossa imagem e explorar muito a questão da divulgação e para a gente trabalhar muito a forma como a gente está contando, passando isso para as pessoas, né? Como eu estou mostrando para as pessoas a forma como eu trabalho, como eu estou me relacionando com as pessoas, né? Dentro dessa dinâmica de quem eu sou, da minha imagem pessoal, tanto as relações, vamos pensar assim, comunicação verbal, quanto a relação interpessoal mesmo. Como é que tá essa dinâmica, tá? Se a gente for fazer uma síntese, tem muito essa mensagem como pano de fundo. É um mês em que acho que a gente tende a ficar já um pouco mais otimistas com relação às coisas, um pouco mais para fora e
menos, né, tão querendo ficar, enfim, isolados, como a gente tem ficado até então. A gente teve aí 2 lunações seguidas de câncer, que foram 2 lunações bem para a gente olhar para dentro mesmo, olhar para casa. O signo de Leão já vem muito com essa mensagem de agora vamos se mostrar, vamos dar as caras lá fora, vamos mostrar quem a gente é, o que a gente pode fazer, o que a gente pode agregar para tudo isso que está acontecendo lá fora. Então, sair um pouco só desse trabalho interno e começar também a colocar um pouco a nossa cara no mundo para ajudar o mundo lá fora, de forma geral, tá bom? Vou só esperar aqui para ver se vocês têm mais alguma pergunta, para a gente já ir fechando. Mas e aí, gente, vocês acham que ajudou, não ajudou, ficou confuso? Vão me dando feedback também, porque aí a gente vai ajustando, né? Cada um tem um jeito, tanto de receber informação como de passar, e a gente vai ajustando aí, que a ideia aqui é ficar claro para vocês, tá bom? O pessoal que saudade de Júpiter direto. Eu também tô com saudade de Júpiter direto, mas ele tá chegando aqui esse mês, viu? Esse mês ele volta. Tá bom? Que legal que vocês gostaram, gente. Podem me mandar também depois qualquer coisa no direct, sugestões. E aí a gente vai, enfim, ajustando aqui a forma de passar as informações para vocês organizarem o mês de vocês, tá bom? Gente, muito obrigada vocês também aqui por acompanharem. Vão acompanhando semanalmente, eu vou soltando algumas atualizações com um pouco mais de profundidade sobre a semana para vocês aqui no feed mesmo, né, escrito, vou compartilhando por escrito para vocês, mas a ideia de fazer essa live uma vez por mês é dar um panorama do mês inteiro para vocês já fazerem o planejamento, e aí depois, semana a semana, vocês vão fazendo os ajustes e relembrando as informações, tá bom? Super obrigada e até o mês que vem, gente. Brigadão!